Grande parte da frota de ônibus do transporte público de Ribeirão está vencida. De acordo com o contrato, os veículos deveriam ser substituídos a partir de janeiro deste ano. A vistoria de um vereador em alguns coletivos constatou sinais de sucateamento. Pelas fotos foram encontrados pneus carecas, para-brisas trincados, portas com defeito, plataforma para cadeirantes sem manutenção. O seu José sabe muito bem o que é isso porque ele depende do sistema e muitas vezes o equipamento deixa na mão. Às vezes você embarca no ônibus, ele não desce, na hora de descer a plataforma quebrou, aí você tem que pedir ajuda do motorista. Várias vezes acontece isso. É falta de manutenção. Geral, esses dias um colega meu caiu da plataforma que ela desarmou, entendeu? E muitas vezes ela não liga. Já assusta ouvir que um colega do seu José, cadeirante, chegou a cair da plataforma. Imagina o que aconteceu com uma usuária do transporte público que foi arremessada para fora de um ônibus que faz a linha do bairro Guaporé, zona sul de Ribeirão, na semana passada. A queda foi registrada quando o motorista realizava uma curva na avenida Heráclito Fontoura Sobral Pinto. A mulher foi socorrida pelos passageiros que gravaram o momento após o acidente. Olha a quantidade de pessoas que estavam nesse ônibus e acabou que a senhora até sofreu um acidente ali, caiu do ônibus. Então eu solicito imediatamente a atenção da prefeitura para esse caso. O consórcio Pro-Urbano, responsável pelo transporte coletivo de Ribeirão, afirmou que o fato aconteceu por falha humana e medidas administrativas já foram tomadas. Acrescentou que o motorista passará por reciclagem e um novo treinamento. Tudo isso fundamenta ainda mais a vistoria do vereador, que flagrou sinais de sucateamento nos coletivos. Pneu careca, principalmente o pneu da frente, onde está o motor, é risco. É risco. O odor insuportável dentro do ônibus, o usuário que está pagando R$5 uma tarifa não merece isso. Ele teria que estar viajando em condições confortáveis. Agora veja, mais um problema, mais um escândalo. Aumentou o preço da tarifa e o sistema não melhorou. Deu 17 milhões, a prefeitura deu 17 milhões e o sistema não melhorou. Enquanto o prefeito teimar em manter esse contrato condenado pelo Tribunal de Contas, tanto a licitação quanto o contrato, o resultado vai ser esse trágico. É uma tragédia isso, a situação do transporte público em Ribeirão. Ribeirão tem 310 ônibus circulando pela cidade. Desses, 80% dos veículos já eram para ter sido trocados. A frota está vencida de acordo com o contrato desde dezembro do ano passado. E até o momento, nenhum sinal de mudança. Parece que esses ônibus é do tempo da Maria Fumaça, viu? Os ônibus ruins, péssimo. O amortecedor bate naquelas coisas lá, nos quebra-mola, ele bate. E a gente fica batendo a cabeça dos vidros, na janela. Deveria ter trocado há muito tempo, porque eu não vejo nenhum ônibus novo. São todos velhos, todos ruins. Às vezes você vai, quando você dá um problema, ele para, sabe? Aí você tem que trocar de ônibus. O valor que a gente está pagando já era para ter muita melhoria dentro dos ônibus, né? Questão dos bancos rasgados, de muito passageiro, a superlotação. Ônibus faltando na linha, tem muito isso, né? Tipo, a maioria das linhas tem pouco ônibus. Principalmente esse daqui. Esse Bom Pastor demora mais de hora para passar no ponto do ônibus. O problema é muita coisa, banco sujo, falta de horário eles não cumprem. A limpeza dentro dos ônibus, viu? Que eu já entrei no Lagoinha, que é o ônibus que eu pego, né? E já vi lá muito sujo, eu encontrei sujo por dentro. Hoje, né, quando a maré está baixa, descobre-se quem está nu. O prefeito está nu, descumprindo o contrato e expondo a população a riscos usando uma frota, permitindo o uso de uma frota sucateada. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Transerp disse apenas que tem atuado de forma rigorosa em relação à operação do serviço que é prestado pelo consórcio e, quando necessário, adota as providências legais pertinentes. Já sobre a renovação da frota de ônibus, aí o consórcio Pro-Urbano não se manifestou. Em relação à senhora, que acabou caindo do ônibus em movimento, acrescentou que está acompanhando de perto a situação da passageira e assume a responsabilidade pelos danos e também transtornos causados. Falou ainda que providências estão sendo tomadas para que fatos como esse não aconteçam de novo.
E ainda sobre esse caso da mulher que caiu do ônibus em movimento, nós recebemos um vídeo que mostra a porta do coletivo, veja só, amarrada com um arame. Vamos ouvir o que uma passageira falou sobre esse problema. Olha aqui a porta da van que a moça caiu aqui, que jeito que tá, ó. Amarrada com arame, ó. Ela não abre. Tá vendo? Não tava abrindo, ó. Amarrado com arame, todo enferrujado e podre aqui, ó. É isso aqui que nós enfrentamos todo dia, de manhã e à tarde, a mulher machucada ali que caiu dessa porta aqui, ó. Essa porta aqui. É um assunto extremamente sério. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no canal digital da Clube o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor Estevão, o vídeo que nós mostramos agora revela falta de manutenção e não falha humana, como o consórcio alegou aí na nota dessa reportagem. Como o senhor analisa essa situação? Boa tarde. Boa tarde, André. É um assunto sério e gravíssimo, né? Eu acredito que essa falta de manutenção já estava configurada nas fotos que a gente verificou através da matéria. É reforçada agora com esse fato dessa porta amarrada e talvez se fosse o caso de ser feita uma perícia nesse veículo para ver quem está mentindo, porque quando se alega falha humana, poderia ser uma falha do motorista que teria deixado a porta aberta, né? Agora, se a porta não trava por estar com problema, por estar amarrada com arame, né, o que é um absurdo dentro de um carro de transporte coletivo, aí sim a responsabilidade é total da empresa. O que surpreende é a empresa dizer que está acompanhando e assume a responsabilidade pela passageira. Isso ela não precisa falar, isso é obrigação legal dela, de dar toda a assistência a essa mulher. Pois é, essa mulher ela cai do ônibus quando a porta está amarrada com arame. E aí também, num outro vídeo, é possível ver que esse ônibus, esse leve trás, estava lotado. Ou seja, só numa linha a gente consegue perceber vários problemas no transporte coletivo. Sim, os problemas são diversos e o que assusta é a ausência de fiscalização. A ausência de fiscalização sobre esse contrato, né? Porque idade média de frota é alicerce de qualquer contrato de concessão de transporte público. Quando deixa de ser cumprida essa idade média dos ônibus, imediatamente se cancela essa concessão, né? E a prefeitura parece que dorme, né? A prefeitura nada faz em relação a esse contrato com o Pró-Urbano. Então é muito estranho. A Transerp diz que fiscaliza, mas a gente não vê ônibus nenhum sendo fiscalizado, né? A gente vê sim os agentes da Transerp operando radar para multar o motorista particular, mas não tem ninguém que a gente vê fiscalizar, fazer vistorias, exigir vistorias dessa frota que pelo jeito se encontra sucateando e sucateada. Bem, nós ouvimos também relato de um cadeirante, ele mostrou ali a indignação, já que as plataformas de embarque dos coletivos sempre apresentam problemas, mais um indicativo de que já é uma frota velha. Indicativo de que é uma frota velha, que talvez a tripulação não saiba operar, não tenha recebido treinamento para operar, e aí seria o caso de, já que a Transerp nada faz, já que a Prefeitura nada faz, que o Ministério Público, como guardião da lei e como mantenedor da ordem, principalmente em relação aos cadeirantes, às pessoas com algum tipo de deficiência, assumisse esse papel e tomasse providências severas e enérgicas contra esse desmando. E vamos seguir acompanhando, porque como o senhor disse, reforcei aqui no começo, a situação é grave demais, né? Dr. Wilson Rogério Estevão, advogado, muitíssimo obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço, André, foi um prazer.